eu vim te trazer hoje um conceito maravilhoso que muitas vezes é negligenciado nos consultórios e nas clínicas médicas, mas que pode mover os seus ponteiros de prosperidade num médio prazo. E sem isso, a médio prazo também, o seu negócio pode quebrar. E se você não estiver fazendo feijão com arroz bem feito, as coisas realmente não são fáceis, elas ficam mais difíceis. E isso vale para um pequeno consultório no interior ou para um grande consultório luxuoso numa grande metrópole. A questão é como construir a confiança nos seus pacientes. A ideia veio de um trecho de um livro que eu estou escrevendo a respeito eh, desse assunto. Não vou dar spoiler aqui sobre o livro, mas é que você precisa entender como esse mecanismo funciona, para que você faça isso de forma intencional e aí você cria confiança nos seus pacientes. A principal coisa a aprender aqui é que a confiança depende de vários fatores, não só da sua qualidade técnica, que na verdade a qualidade técnica pouco importa na confiança. A excelência até que ela é ótima, né? Mas ela tem um limite que frequentemente vai ser quebrado. E aí, eh, a questão de confiança, ela supera esse limite. Eu vou usar uma metáfora aqui, é uma história para te dar um exemplo de como isso funciona. O que faz com que você confie em determinado medicamento ou num alimento, que, por exemplo, a embalagem diz que não contém glúten ou que não contém lactose, se você for alérgico àquilo, por exemplo. É o padrão. E o padrão, ele pode ser determinado de diversas formas, mas uma forma simples da gente entender aqui, para fazer o padrão acontecer, é: eu vou chegar lá no consultório. Espera aí que eu estou construindo a história para você, né. Um tipo de padrão que você pode exercer é uma fórmula, um pouco mais simples. Para você determinar esse padrão, é definir um passo a passo. Quais são os critérios, qual é o processo ou o protocolo para você fazer alguma coisa. E quando você define esses processos, tudo fica mais fácil, né. Você só precisa seguir a receita e garantir que ela seja aplicada sempre pelo seu time, pela sua equipe, né. Repetindo de forma, até enfadonha e sistemática isso, para que independente do que aconteça, aquele resultado que você projetou, ele exista, ele funcione. Isso faz com que você compre, por exemplo, um Big Mac em qualquer lugar do mundo e ele seja muito, muito parecido com qualquer versão que você já tenha comido em outra cidade. Se a gente for pensar na Coca-Cola, por exemplo, uma lata da Coca-Cola, normalmente a Coca-Cola divide isso por continentes, né, por causa da quantidade de açúcar, mas se você pensar numa Coca-Cola no Brasil, em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, ela é o mesmo produto. Ela é aquilo que você espera consumir, entende? E quando você consome alguma coisa que você já espera, você não se decepciona. Isso cria confiança no produto. O serviço também funciona assim. Isso vai criando lastro. Cada vez que você usa um serviço, que pode ser um barbeiro, uma manicure ou mesmo um serviço de um médico, toda vez que você usa, toda vez que você vai lá, o serviço é sempre igual. Sempre excelente. Ou dentro dos padrões que você espera, pelo menos, né, que ele seja. Quando isso acontece, isso faz com que você já saiba o que te espera ali. Se você chega numa barbearia, num salão de beleza e a música está tocando baixinha e sempre vai estar tocando baixinha, você gosta disso, sei lá, eu prefiro lugares que não são barulhentos, mas é uma opção minha, né. Mas você cria uma identidade com aquilo. Isso é só um exemplo. Podia ser uma música alta também, né. E se algum dia você chegar lá e a música estiver tocando num volume diferente, você vai estranhar aquilo, porque o volume quebrou o padrão, percebe? E e esse padrão é o que cria a frequência, e a frequência é o que é necessário para que você seja confiável.
Então, no seu serviço você também pode criar isso. A sua secretária, a sua equipe, ela precisa de um padrão de atendimento para que ela atenda. Por exemplo, antes de tocar a terceira vez do telefone, ela precisa atender. Se ela sempre atende antes da terceira vez, isso é um padrão. Responder as mensagens do WhatsApp dentro do horário comercial em até 15 minutos. Ideal que seja imediatamente, né? Mas se em até em 15 minutos, que é um tempo razoável, ela responder, ela precisa ter, claro, um script de mensagem automatizada para fora do horário comercial. Mas no horário comercial, em 15 minutos é um tempo razoável para ela fazer isso. Essa mensagem, ela precisa ser recebida para o seu paciente de forma padronizada, não de vez em quando ela responde na hora, de vez em quando 2 horas depois. Ela precisa ser tratada de forma diferente, porque o seu paciente é um cliente, ele precisa de um padrão para ele se sentir seguro. E se a mensagem for enviada depois do horário comercial, ela precisa ser lida e respondida imediatamente no primeiro horário comercial que você tiver disponível. Esses padrões, eles não só nos seus procedimentos técnicos, né, mas no atendimento, eles definem o que é que você tem de nível de confiabilidade. E esse nível de confiabilidade é importante porque você cria um lastro de reputação. E essa reputação vai te fortalecer e criar ramificações. E quando tem ramificação, é como uma árvore frondosa, ela vai se solidificando. Pegou a ideia? Isso é algo que você pode iniciar agora, agora mesmo no seu consultório, você não tem que esperar, e é algo que eu buzino na orelha dos meus mentorados com muita frequência, o tempo todo, porque você precisa ser natural em você e no seu time esse tipo de resposta, né? Se a sua equipe não entender para onde vocês estão caminhando, como que ela vai te ajudar? Como que você espera que elas percebam algo no caminho, um bloqueio, e desviem do que é preciso desviar, ou que elas entendam alguma coisa como uma ameaça ou como uma oportunidade à vista delas, né? Isso só é possível se o seu time tiver alinhamento com você, para que você vá refinando esse alinhamento precisa ser revisitado e não pode ser algo aleatório, tá? Isso tem que estar na sua agenda para que de tempo em tempo você revisite os seus processos e ajuste o que você precisa. Porque o seu tom de voz precisa mudar às vezes na comunicação, porque a forma como você atende pode ser melhorada ou só ajustada, né? Às vezes para menos texto, às vezes para mais texto, às vezes para adicionar alguma coisa, uma característica nova no conteúdo que antes não existia, né. E quem acompanha de perto aqui ou no Instagram ou no Substack, já sabe que a gente tem 2 eventos presenciais por ano. O próximo já tem data, e essa é uma oportunidade de você realmente parar 2 dias inteiros, 16 horas intensas ali, para mergulhar nesse tipo de detalhe no seu negócio. E o mais legal é que tendo o apoio e suporte de quem já trilhou esse tipo de caminho, que são os 3 mentores do evento, né, sou eu, a Driele Castellani, que já treinou mais de 6.000 secretárias de médicos e é sócia de médico em clínica médica e esposa de médico. E a minha esposa, que é infectologista, a Renata, e ela também pode mostrar o que ela tem da vivência dela, para que você saiba assim, onde pisar, o que evitar, para onde ir, para onde não ir. Esse evento, se você está comprometido com o seu negócio suficientemente para parar 2 dias e fazer uma imersão, é uma coisa de parar com a fé. Sabe, com a boca aberta do passarinho que, se ele não está comprometido o suficiente com o negócio, não vai ter reza que vai ajudar ele a chegar comida na boca dele? Porque você sabe que não adianta só rezar se para a plantação dar frutos se você não sujar as mãos e não semear. E depois de semear, cuidar, trabalhar no que é fundamental para que a lavoura floresça, né, e dê a colheita que você espera. Não tem colheita sem semeadura. Então, vou colocar aqui embaixo o link para um framework que eu fiz, do que eu expliquei a respeito
dessa criação. Esse framework não foi feito em inteligência artificial. Eu que desenvolvi esse framework com base no que você acabou de ouvir, para servir de resumo, para você entender quais são os pontos que você precisa trabalhar. Eu não estou aqui cagando regra, isso é algo que eu faço no meu negócio e que eu recomendo para os meus clientes nos últimos 30 anos como empresário. E se você quiser conhecer um livro essencial a respeito disso, para você aprender mais sobre o assunto, eu recomendo demais o livro, que eu vou deixar o link aqui também, depois do framework, e eu releio esse livro, ele é base do meu negócio há muitos anos, e eu acredito que você também deveria olhar para isso com mais seriedade, com mais compromisso, se você está a fim de ter prosperidade no seu negócio médico e prosperidade com ética, sem vender, sem distorcer os seus valores, sabe? Esse livro, inclusive, é legal citar isso, é dele que nasceu os pilares da Balance, que a gente explica, que a gente ensina, que a gente prega na Balance 2.0 ou nas minhas consultorias, que eu, além da mentoria, com a Adriele e com a Renata, eu também tenho consultorias individuais para consultórios, para clínicas, para empresários, e é baseado nos pilares que tem nesse livro. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo do framework, vou deixar também o link para o evento, que é o BEX, o Balance Experience, se você quiser digitar diretamente, balanceexperience.com.br, e agora no primeiro lote, além de um descontão, você consegue, com um ingresso, levar outro colega médico. São 2 por 1, né? E tem almoço incluído, então é algo que vale muito a pena e que, se eu fosse você, eu faria um esforço para participar desse tipo de imersão.